Dá um recado para o irmão Eliseu, porque o dinheiro não é meu, é da igreja. Fala assim, pastor Eliseu, devolve o dinheiro. Este é um assunto que deve ser tratado em público para toda a igreja ou no particular? Já deixa aqui nos comentários aí a sua opinião. Eu vou colocar o vídeo completo para você poder assistir e também a resposta do pastor Eliseu Rodrigues para o pastor Jacques Balbino. Esse aqui é um vídeo que tem ganhado notoriedade nas redes sociais do pastor Jacques Balbino, da Assembleia de Deus do Brás de Alagoas, que expôs e confrontou o pregador e pastor Eliseu Rodrigues. Segundo o vídeo, o pastor Jacques Balbino diz que fechou uma agenda com um pregador que também é do Madureira, do mesmo ministério, para pregar na sua igreja no evento Abala Alagoas. Dias antes, foi avisado que o pastor Eliseu não poderia atender aquela agenda. E aí o pastor trouxe a público em cima do altar o que de fato ocorreu. Segundo a fala do pastor Jacques Balbino, ele acaba expondo até algumas mensagens de WhatsApp para a própria igreja. E são coisas que, infelizmente, nós vemos muito em igrejas pentecostais, muito dentro da Assembleia de Deus. Dificilmente, raramente você vai ver algo parecido na Batista, na Presbiteriana, na Adventista, mas na Assembleia de Deus é quase que corriqueiro. E eu não estou nem culpando a igreja, porque eu sou da Assembleia de Deus, mas talvez a falha esteja nos pastores, na própria liderança. Vamos então assistir o vídeo para a gente poder entender um pouco dessa história? Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Seja, porém, o vosso falar. Sim. Não. Isso não foi Pedro que falou, não foi Paulo, não foi João, não foi Tiago, foi o próprio Jesus. Com muita tristeza e com muito pesar e lamentando que trago esta justificativa à igreja amada do Senhor. Perguntou o que, pastor? O que, pastor? Ontem eu anunciei e viemos anunciando que hoje estaria ministrando aqui a palavra de Deus o pastor Eliseu Rodrigues. No dia, só para que a igreja fique ciente, nós não somos levianos quando anunciamos alguém. Temos responsabilidade. No dia 24 de abril, o pastor Rodrigo fez contato com o irmão do pastor Eliseu Rodrigues. Coloca na tela aqui para mim. Dia 24 de abril, vocês estão vendo ali? Pedindo a data, por fim, o retorno sobre o dia 27 do Ele expôs a conversa para a igreja, 7, né? Foi o próximo. O pastor Rodrigo pediu uma outra data para ele. Veio dia 7 a Para não resposta, dizer que fechou. o pastor estava inventando a Estamos história, né? confirmado para o dia conforme nos falamos. Sobre o dia 12, ele respondeu que não tinha essa data, só que ele nos pediu um sinal para poder comprar as passagens. Nós mandamos esse sinal. Coloca aí na tela. Igreja Evangélica Assembleia de Deus está aí. Até o comprovante, ó. Para o Pix que o irmão dele mandou, Daniel Nascimento Rodrigues. Daniel, irmão do pastor Eliseu. E para minha tristeza, lamentavelmente, pode tirar. O pastor Eliseu Rodrigues entrou em contato com o pastor Rodrigo semana passada e disse que não estaria nos atendendo. Preste bem atenção, ele acabou de afirmar que o pastor Eliseu entrou em contato a semana passada para poder cancelar a agenda. Só que ele mesmo disse que no dia anterior, ontem, havia anunciado que o pastor Eliseu estaria pregando na igreja. Ô, pastorzão, mas vamos seguir o vídeo aqui. Muita tristeza. E o pastor Eliseu vai falar sobre isso. Na tela. Não estou defendendo nenhum dos dois lados, tá? Só para deixar claro aqui.
triste para quem estava presente no culto, né? Que teve que ouvir esse esclarecimento, esse Ele disse desabafo. que não estaria nos atendendo porque, segundo as palavras deles, não sou eu, não são palavras minhas. Segundo as palavras deles, eles não poderiam atender a nossa igreja, Assembleia de Deus do Brás, Ministério de Madureira, porque um outro ministério, o Ministério da Missão, e eu não estou dizendo, não são palavras minhas, são palavras deles, que eu não acredito que a missão faria um negócio desse, é muito pequeno para o tamanho que é a igreja da missão. Lembrando que Eliseu Ele não nos Rodrigues atenderia, também é do Madureira, o mesmo pessoal ministério. queria cancelar a agenda deles aí na região, vocês estão vendo? O próprio irmão do pastor Eliseu falou isso, e o próprio pastor Eliseu falou isso para o pastor Rodrigo, não foi isso? Lamentável, pastor Eliseu. O senhor, através do seu irmão, confirmou que estaria conosco, pediu um adiantamento da oferta nossa e não. Então o senhor não disse um não para o pastor Jacques Balbino. Eu dei uma pausa aqui no vídeo só para esclarecer algo. Pelo que o pastor Jacques disse, o pastor Eliseu quis cancelar a agenda, porque supostamente a sua agenda seria comprometida na igreja AD Missão, que é uma igreja muito forte, né, lá em Alagoas. Então, para que a agenda não fosse comprometida com outro ministério, ele não atenderia o convite da Adebras Alagoas. Palavras essa do pastor Jacques Balbino, falando sobre o pastor Eliseu Rodrigues. O senhor disse um não para a igreja do Senhor. O senhor não disse um não para o pastor Jacques Balbino. O senhor disse um não para o ministério de Madureira. O senhor não disse um não para o pastor Jacques Balbino. O senhor disse um não para os nossos líderes, a qual eu represento aqui no estado de Alagoas. O senhor não disse um não para o pastor Jacques Balbino. O senhor disse um não para o senhor mesmo, para o compromisso que o senhor firmou com a igreja, a Assembleia de Deus, através do seu assessor. Mas não tem problema, pastor Eliseu. Pensávamos que o senhor vivia do altar, mas como o senhor falou, o senhor vive de agenda e não poderia perder as suas agendas. Aqui nós vivemos do altar. E a igreja aplaude o pastor, né? Pelo posicionamento, pela clareza também. Pastor, o senhor está triste? Estou. Porque essas pessoas têm um carinho imenso. E quando o senhor firmou o compromisso com a Assembleia de Deus do Brás, Madureira, e chegasse qualquer outra pessoa, o senhor teria que ter falado: eu já dei a minha. Eu já dei a minha. Pastor, devolver o sinal, porque falaram que não vinha. Ainda não devolveu o sinal? Ainda não falaram nada sobre a devolução do sinal. Pode tirar da tela. Vou mandar um recado para o irmão Eliseu. Olha aí, Porque o dinheiro não é meu, é da igreja. Fala assim: pastor Eliseu, devolve o dinheiro. Fica de pé, igreja. Que exposição, hein, gente? Que situação. Temos compromisso com o altar. Olha para alguém e fala assim: Aí a igreja faz aquele grito, né? Isso é uma indireta para o pastor Eliseu Rodrigues, porque ele também é do Ministério Madureira, né? Então ele diz: eu sou Madureira com muito orgulho. Acaba sendo uma indireta para o pastor. Há quem vai criticar dizendo assim: eu sou de Jesus, né? Mas cada um grita o que quer. Então, quem ama a sua igreja, quem ama o seu ministério, vai defender com unhas e dentes, né? Se quiser me chamar para ir à sua igreja, saiba que eu sou Madureira.
E não vou negar quem eu sou por conta de uma agenda. Há um ditado aqui no Nordeste que diz assim: não pode com pote, não pegue na rodia, meu filho. Pregar é uma coisa, viver é outra coisa. Mas a obra de Deus não para. Olha para alguém e fala assim: a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Olha para alguém e fala assim: eu não vim aqui por conta de pregador, cantor. Eu vim aqui por conta de Jesus. Só quem veio por conta de Jesus aí, levante a mão. Mas alguns vão por conta do pregador, sim. Alguns vão. Mas o principal é Jesus, né? A palavra é dele, a mensagem é dele. E ele usa quem ele quer, né? Pronto, acabou aí o problema. E aí ele convida a irmã para ser a preleitora, a pregadora. E pronto, e a mensagem de Cristo foi pregada. Eu tenho certeza que muita gente foi abençoada. O pastor Eliseu Rodrigues responde a esse vídeo do pastor. Vamos ver o que ele tem a dizer. E aí o pastor Eliseu respondeu no stories do seu Instagram, o pastor Jacques Balbino. Inclusive marcou ele aqui, ó. Avise aos seus discípulos que não recebi nenhuma oferta sua e nem de sua igreja. Vocês enviaram o dinheiro da passagem à agência que cuida disso e a conta para devolução só foi passada ontem às 22 horas, que é às 10 da noite. Ou seja, possivelmente após esse vídeo, após o culto. Pois vocês mesmo, sabendo que eu não iria, continuaram me divulgando como se eu fosse. E aí o próprio pastor Jacques alega, ele ligou a semana passada, disse que não iria. Só que no começo do vídeo ele diz que ele já havia anunciado ontem, né, para a igreja. E aí o pastor afirma que vocês, sabendo que eu não iria, continuaram me divulgando, como se eu fosse. Não recebi, não recebo e não receberei oferta antecipada de igreja alguma. Essas foram as palavras do pastor Eliseu Rodrigues. A ideia do vídeo do pastor Jacques, eu imagino, supostamente, é criar uma situação para o pastor Eliseu dentro do Ministério Madureira. Porque ele até chega a dizer, olha, você não furou comigo, né? Você não deixou de atender a mim, mas a igreja em Alagoas, o Ministério Madureira, faltou com respeito a quem eu represento. Quem é? O bispo Samuel Ferreira. Só que, qual é a agenda do pastor Eliseu no dia seguinte? Você vai ver aqui qual que é a agenda dele. É na Adebras São Bernardo do Campo, igreja esta pastoreada pelo pastor e deputado estadual Oséias de Madureira. Ou seja, até agora, nesse momento, a agenda de Eliseu Rodrigues não foi comprometida dentro do Ministério Madureira. O que eu quero terminar o vídeo aqui não defendendo nem lado A e nem lado B, mas fazendo a seguinte questão. Será que este é um problema, um assunto para levar para o púlpito? Expor para a igreja? Será que é algo que nós temos que falar para todo mundo ouvir? Ou algo que tem que ser resolvido ali para os líderes, entre a cúpula da igreja? Porque eu acredito que possivelmente teria pessoas ali que nem cristãs eram, que foram para o culto convidadas por um amigo, por um parente, quem sabe alguém que está afastado da igreja, que talvez até conheça o pastor Eliseu Rodrigues e quis ir lá para ouvi-lo pregar e houve uma situação dessa. Eu sei que é difícil para a igreja local, eu sei o quanto o pastor deve estar chateado. Poxa vida, alguém que é da nossa igreja, do nosso ministério, que serve a Deus, que está debaixo da mesma liderança do bispo, faz algo dessa forma e ele quis explicar para a igreja. Mas vamos olhar para o outro ângulo, vamos pensar nas almas, nas vidas, nas pessoas, e aí isso serve tanto para o pastor da igreja quanto para o pregador também, Eliseu Rodrigues. Será que a gente está preocupado com as vidas, com as pessoas? Imagine a pessoa que não é cristã, não é crente ou desviada, vai para a igreja e no culto ouve todo esse discurso que ouviu agora. Eu e você já ficamos chateados, revoltados, a pessoa vai embora e diz assim, rapaz, olha, melhor ficar onde eu estou. Então, entende que às vezes são os de dentro que atrapalham as pessoas de entrar?
né, no reino dos céus. Mas é isso. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo, se acha que não é um assunto para se levar para a igreja ou deveria sim esclarecer e de repente até cair a máscara, se de repente deve cair a máscara de alguém. Eu sei que esse é um problema que está dentro do Ministério Madureira e vai ter que ser resolvido. Ou ambos se perdoam e aí o pastor Eliseu volta na igreja para pregar e pedir perdão ao pastor e de repente se resolver dentro disso, ou realmente uma rachadura aí vai acontecer, vai ter pelo menos entre Alagoas, a igreja de Alagoas e o pastor Eliseu Rodrigues. E aí tem aqueles que são amigos, né, do pastor Jacques, que ele é muito bem influente dentro do ministério dele, que vão se doer por ele. Então vai ficar um climão. Vamos continuar acompanhando este caso e entre outros também. Então, se você quer ficar bem atualizado e saber de tudo que acontece no mundo gospel, então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Eu comentei essa semana com alguém, a gente estava numa reunião de pauta, de conversa, e eu falei assim, ó, tem coisas que eu nem conto para minha esposa, de bastidores, de coisas que eu sei de igreja, de ministérios, né? Porque nem todo mundo está preparado para ouvir e ver. Então, tem coisas que é melhor ficar em off para não escandalizar. Mas o vídeo já foi divulgado em vários portais de notícias. A própria igreja, o próprio pastor acabou aí vazando e aí começaram a compartilhar. Por isso que a gente trouxe aqui no nosso canal. Mas fica em alerta aí, você pastor que vai levar um pregador, um pastor na sua igreja. Tome cuidado. Alinhe as coisas direitinho para depois não ter esse vexame. Que Deus abençoe a sua vida. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Podcast, entrevistas, bate-papos e notícias você encontra aqui. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Valeu!